Esse homem jovem que você está vendo, com rosto inocente e aparência inofensiva, é um espião chinês vivendo nos Estados Unidos para coletar informações e enviá-las para a China. Nesse pequeno trecho de vídeo, conseguimos ver que ele está sendo interrogado por um dos agentes da inteligência americana, sem ter a mínima ideia de que eles já sabiam exatamente quem ele era de verdade. O nome dele é Ji Chaokun, um jovem que se passava por um simples estudante, mas na verdade estava ali como espião chinês. Só que havia um único problema: ele não conseguiu manter segredo com os próprios amigos. Nesse vídeo nós vamos mostrar mensagens, fotos e filmagens reais que foram fundamentais para toda essa operação. Para entender como um dos casos de espionagem mais documentados da história recente começou, você precisa entender quem era Ji Chaokun antes de tudo isso. Ele estudou na Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Pequim, uma das instituições mais prestigiadas da China, focada exatamente no que o governo chinês mais desejava: engenharia aeronáutica. Motores de avião estão entre as tecnologias mais difíceis de replicar no mundo. Desenvolvidos principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Europa mantiveram o monopólio tecnológico por décadas, e a China havia investido enormes esforços tentando roubar esse conhecimento. Cerca de 6 meses antes de se formar, Ji estava em uma feira de empregos quando avistou uma banca misteriosamente identificada. Alguém se apresentando como professor, recrutando para o que descrevia apenas como uma unidade confidencial. Não demorou muito para Ji entender que estava sendo recrutado pelo Ministério da Segurança do Estado, o MSS, a principal agência de inteligência chinesa. Havia 2 motivos pelos quais o MSS estava interessado em Ji. Primeiro, seu conhecimento técnico, que poderia ajudar a identificar segredos comerciais valiosos. Segundo, e talvez mais importante, ele tinha visto para viajar aos Estados Unidos e nenhum histórico que levantasse suspeitas. Era o perfil perfeito. A MSS investiu pesado em Ji. Jantares, tratamento de convidado especial, tudo cuidadosamente desenhado para fazer parecer uma oportunidade emocionante, quase como ser um espião de filme de James Bond. E funcionou. Ji ficou genuinamente entusiasmado. Ele viajou para Nanjing, onde recebeu treinamento inicial específico para roubo de segredos da indústria aeronáutica. E foi exatamente aí que o primeiro problema começou a aparecer. Ji era praticamente incapaz de guardar segredo. Ele enviou ao próprio amigo fotos do seu formulário oficial de registro no MSS. O amigo, surpreso, perguntou se ele realmente deveria estar enviando aquilo. Ji enviou também fotos de maços de notas de $100 americanos, espalhadas sobre o que parecia ser sua própria sala de estar. Não era o comportamento calculado de um espião profissional. Era o comportamento de alguém tão emocionado com a própria conquista que precisava contar para alguém, mesmo sabendo que não podia. Em meados de 2013, Ji recebeu seu visto e viajou para os Estados Unidos, começando seus estudos no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago. A rotina inicial de Ji em Chicago era completamente comum. Ele ia para a universidade, se exercitava, jogava online à noite. Namorado e pais vinham visitá-lo. Viajavam juntos pelos Estados Unidos. Em uma dessas viagens pelo oeste americano, passando por Salt Lake City, aconteceu algo que mudaria significativamente sua vida. Ele foi apresentado à Igreja Mórmon. Ji não pareceu hesitar nem um pouco antes de decidir se converter. Ficou genuinamente entusiasmado. Amigos da época o descreveram como alguém que abraçava completamente cada experiência americana, incluindo expressões de gíria que os jovens usavam na época, repetindo-as de volta de forma quase exagerada. Ele foi batizado oficialmente na igreja, com o versículo favorito do livro de Mórmon escolhido pessoalmente para a cerimônia. Participava de tudo relacionado à igreja com seus novos amigos americanos. Para qualquer pessoa observando de fora, Ji era simplesmente um jovem chinês se adaptando e se apaixonando pela vida nos Estados Unidos. Ele tinha um segredo, mas vivia como se não tivesse. Em agosto de 2015, surgiu a primeira tarefa específica e documentada vindo diretamente do IMDC, coordenada por um agente chamado Xu Yanjun, que tinha como responsabilidade específica roubar segredos relacionados à indústria aeronáutica. Xu pediu que Ji acessasse 3 sites comerciais diferentes de verificação de antecedentes e baixasse relatórios sobre 9 cientistas, a maioria deles cidadãos chineses vivendo e trabalhando nos Estados Unidos para grandes contratantes de defesa. O objetivo real era identificar e potencialmente recrutar esses cientistas para roubar tecnologia americana e entregá-la ao governo chinês. Era uma tarefa relativamente simples.
mas Ji demorou mais do que deveria. Shu ficou insistindo, perguntando repetidamente se o material já estava pronto. Quando finalmente reuniu as verificações de antecedentes, Ji enviou tudo por e-mail para Shu com um assunto completamente bizarro para disfarçar o conteúdo: provas do meio do semestre. Ji enfrentava um problema prático. Seu visto era de estudante. Quando terminasse os estudos, precisaria deixar o país e voltar para a China. A solução que encontrou foi se juntar ao exército americano através de um programa chamado MAVNI, que permitia ao exército recrutar pessoas que não eram cidadãs americanas, mas possuíam talentos ou recursos especiais que as forças armadas precisavam. Ji falava chinês fluentemente. Esse talento específico aceleraria drasticamente seu processo de cidadania, de anos para apenas 6 meses a 1 ano. As coisas pareciam estar dando absolutamente certo para Ji. Havia encontrado uma forma de permanecer nos Estados Unidos. Estava no exército, no caminho rápido para a cidadania americana, com acesso potencial a informações sensíveis. E então, tudo parou abruptamente. Em abril de 2018, um homem em um carro vermelho estacionado fora do apartamento de Ji desceu e o abordou na rua. O homem disse que um amigo de Ji em Nanjing estava em problemas. Levou Ji até um quarto de hotel no centro de Chicago e mostrou uma notícia. Um espião chinês havia sido preso na Bélgica a pedido dos Estados Unidos. Era Xu Yanjun, o próprio controlador de Ji, que havia se tornado cada vez mais insatisfeito no trabalho e começado a correr riscos maiores para conseguir segredos no exterior. Ele acabou viajando para a Europa e foi capturado. O homem conversando com Ji se apresentou como outro oficial do MRC, dizendo que precisavam entender como Xu havia sido pego e quão profunda era a infiltração dessa rede de espionagem. O que Ji não sabia era simples e devastador. Esse homem era, na verdade, um agente disfarçado do FBI. A partir desse momento, começou uma relação entre Ji e esse falso controlador. Tudo era gravado. Houve 3 reuniões: abril, maio e setembro de 2018. Ji foi extraordinariamente cooperativo nessas conversas. De forma quase tocante, parecia ansioso para demonstrar que havia feito um bom trabalho, pensando que estava impressionando seu novo chefe, com grandes ambições para o futuro dentro do exército americano. O agente disfarçado pediu que Ji assinasse um recibo escrito em mandarim, literalmente um recibo de pagamento de espião da MSS. O sinal acordado para efetuar a prisão seria exatamente o momento em que Ji assinasse outro desses recibos de pagamento. Houve um pequeno problema logístico. Não havia caneta na sala. O agente disfarçado precisou sair para o corredor para pegar uma com outro membro da equipe de prisão. Ji assinou o recibo pelo dinheiro que estava recebendo pelo trabalho. Os agentes do FBI entraram na sala e, como parte da encenação completa, fingiram prender o próprio agente disfarçado também, gritando teatralmente como se estivesse sendo capturado junto com Ji. Em seguida, 2 agentes verdadeiros se sentaram à mesa com Ji para uma conversa final. A artimanha era simples. Esse homem que acabamos de prender estava trabalhando com a MSS. Por que você estava falando com ele? Eles tentaram ver se Ji cooperaria e se tornaria um ativo para os Estados Unidos. Ele não cooperou. Ji Chao-kun, 27 anos, foi formalmente preso. Ji foi acusado de conspirar para atuar como agente estrangeiro nos Estados Unidos, fraude eletrônica e mentir ao governo americano. Ele sempre manteve sua inocência e insistiu em ir a julgamento. As evidências eram avassaladoras. Mensagens, fotos e gravações que ele mesmo havia produzido ao longo dos anos. O júri considerou Ji culpado em praticamente todas as acusações. Xu Yanjun, seu controlador, extraditado da Europa, recebeu 20 anos de prisão. Ji Chao-kun recebeu 8 anos. Mas a história teve um capítulo final inesperado. No fim do governo Biden, tanto Xu quanto Ji foram enviados de volta para a China como parte de uma troca de prisioneiros, que resultou no retorno de 3 cidadãos americanos que estavam detidos por Pequim. A história de Ji Chao-chun é diferente de qualquer filme de espionagem que você já viu. Não havia perseguições de carro, não havia gadgets sofisticados. Havia um jovem genuinamente entusiasmado com a própria vida nos Estados Unidos, que se converteu ao mormonismo, fez amigos verdadeiros, se juntou ao exército americano sonhando com um futuro brilhante, e que, ao mesmo tempo, mandava fotos do próprio formulário secreto de recrutamento como espião para amigos no celular. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe nos comentários o que você achou e de qual estado do Brasil você está assistindo. Até o próximo vídeo.